Durante toda a manhã daquele sábado, Daniel havia se divertido muito brincando com seus amigos Sérgio e Rodrigo. Havia sido a primeira vez que Sérgio tinha convidado Daniel para estar em sua casa e sugeriu que ele levasse também o seu melhor amigo, o Rodrigo. Só que chegou um certo momento que as coisas começaram a ficar um pouco estranhas. Foi quando Sérgio chamou Daniel e Rodrigo para estar em seu quarto. Quando os meninos entraram, Sérgio fechou a porta, porque ele queria ter uma conversa com os meninos que a sua mãe não podia ficar sabendo. Logo que os meninos entraram no quarto, Sérgio começou a falar. Eu pretendo montar o meu clubinho secreto. Só que no meu clubinho só farão parte aqueles meninos que forem corajosos. E para isso eu tenho um desafio. Rodrigo ficou muito empolgado e foi logo perguntando. Um desafio? Conta! Qual é o desafio? E Sérgio disse. O desafio? O desafio vocês vão ter apenas que... roubar alguma coisa. Pode ser um chocolate ou coisa assim. Nessa hora, Daniel, que era um menino de família cristã, ficou indignado e foi logo dizendo para o Sérgio. Roubar! Mas roubar é pecado e Deus não se agrada disso. Rodrigo mencionou. Daniel, não está falando para roubar um banco, está falando para roubar um chocolate. Uma vezinha só, não tem nada demais. Aí o Sérgio falou, não tem nada demais não. Daniel ficou indignado e foi logo falando para o Sérgio. Olha, Sérgio, se for para ter que roubar, fazer parte do seu clubinho, eu não faço questão. A palavra de Deus diz que nós não devemos roubar. Nem roubar um banco, Rodrigo, e nem roubar um chocolate. As duas coisas significam roubar, e a Bíblia diz, não roubais. Então, nem por R$1 milhão eu entraria no seu clubinho, Sérgio. Enquanto Daniel terminava de falar, Rodrigo, saiu do quarto. E Daniel, aproveitando também, se levantou para sair. Nesse momento, o Sérgio segurou nos braços de Daniel, olhando nos olhos dele e disse, Daniel, você vai ficar aqui quietinho até o Rodrigo voltar. Você tá me entendendo? O Daniel, que era menor que Sérgio, achou melhor ficar ali, aguardando o amigo voltar, né? Ele ficou quietinho lá no canto e não demorou muito, o Rodrigo já estava de volta. Entrou no quarto todo esbaforido e dando risada. Foi a maior moleza! Nossa! Esse aqui eu paguei, mas esse aqui eu roubei. Na hora que ele foi me voltar o troco, eu peguei. Sérgio cumprimentou o amigo falando, é isso aí, Rodrigo. Uhul! Você está dentro do meu clubinho. Mostrou que é corajoso. Daniel, não gostando nada daquela história, já começou logo a falar. Olha, Sérgio, roubar para mim não é sinônimo de coragem, e sim de muita fraqueza. Rodrigo, você não deveria ter feito isso. Deus está muito triste com você. E eu também, amigo. E aí Daniel saiu do quarto e quis logo ir embora para sua casa. Rodrigo ficou lá com o Sérgio, compartilhando daquelas coisas roubadas. Daniel não quis compartilhar, porque ele sabia que aquilo não era certo. Então ele foi para casa. No meio do caminho, ele começou a falar com Deus em espírito, através da oração.
dizendo assim: Senhor, me mostre um meio que eu consiga convencer os meus amigos desse pecado. E aí ele foi pensando. Quando ele chegou em casa, Deus começou a responder a sua oração. Então ele pegou o telefone e ligou para o Sérgio. Alô? Oi, Sérgio. Eu gostaria que você viesse aqui na minha casa e você trouxesse também o Rodrigo. Pode ser? Aí o Sérgio falou: Ô, Daniel, você já se arrependeu? Quer fazer parte do meu clubinho? Não, não é nada disso. Eu estou esperando vocês aqui em casa, tá bom? Tchau. E ficou esperando os meninos. Não passado muito tempo, lá vem Rodrigo e Sérgio. Quando eles chegaram, Daniel falou para eles assim: Olha, espera aqui um pouquinho, tá? Não saia daqui, eu já volto. E Daniel foi rapidinho e voltou com 2 picolés na mão. E falou assim: Sérgio, esse aqui é para você. Rodrigo, esse aqui é para você. É de graça, é um presente. Aquele que você roubou, eu paguei. E eu gostaria que vocês, enquanto saboreassem esse delicioso picolé, vocês escutassem uma história que eu vou te contar. Um dia, você também recebeu algo de graça por causa do seu pecado. E então, Daniel começou a contar uma história linda que ele aprendeu na igreja, que fala sobre o plano da salvação. E ele começou a falar para os seus amigos. Sabe, Sérgio? Sabe, Rodrigo? Deus tem um plano para nós. Ele tem um sonho lindo e eterno. Que um dia nós possamos morar no céu com Ele. O céu é um lugar lindo e perfeito, aonde não habita a maldade. Lá não existirá noite e nem precisará do sol, porque o Senhor nos guiará pela sua glória. Lá não há dor nem tristeza. Não haverá morte, porque nós seremos eternos com o Senhor. Sabe, Rodrigo? Sabe, Sérgio? A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê, no Filho de Deus, o Senhor Jesus, não morra, mas viva para sempre. Só que existe uma coisinha que nos impede de morar no céu com o Senhor. Sabe o que é? O nosso pecado. O pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Na Bíblia também fala que em Romanos, todos pecaram e separados estão do Senhor. Mas o Senhor, Ele criou um meio de tirar toda a maldade do nosso coração, todo o pecado, toda a tristeza, toda a dor, todo o choro, e nos livrar também da morte eterna. Ele enviou o seu Filho amado, o Senhor Jesus, para morrer por nós numa cruz. A Bíblia nos conta que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há perdão de pecados. Por isso que o Senhor Jesus, ele derramou sangue inocente em nosso favor. Ele perdoou o meu pecado e o seu pecado lá na cruz do Calvário. Ele morreu, mas ele ressuscitou ao 3º dia e vivo ele está. Jesus, ele limpa todo o nosso pecado e o nosso coração de toda injustiça. E quando nós aceitamos o Senhor Jesus em nossas vidas, ele limpa o nosso coração. A Bíblia nos conta que todos quanto receberam o Senhor Jesus como Salvador, deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creram no seu nome. E também diz que aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, mas está limpo e começa a dar frutos. Como uma árvore,
nós somos os ramos. O Senhor, ele é a videira frutífera e através de nós, ligados a ele, nós começamos a frutificar de toda bondade, de toda justiça, dando frutos de arrependimento, que são os frutos do Espírito: amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E aqueles que são de Cristo Jesus já crucificaram o seu pecado, né? E agora estão vivos no Senhor e já podem desfrutar da vida eterna aqui na terra. E, enfim, nós estamos preparados, né? Quando nós nos arrependemos, aceitamos o Senhor Jesus em nossas vidas, porque no céu não entrará pecador sem arrependimento. Mas todos que creem no nome do Senhor têm a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Esta é a certeza que o Senhor nos escreveu para que nós possamos crer no nome do Senhor Jesus. Quando Daniel acabou de ler essa história, ele perguntou para os seus amigos assim: Sérgio, Daniel, ou Rodrigo, vocês gostariam de morar no céu com o Senhor? Os meninos disseram que sim, e que estavam arrependidos de ter pego aquele picolé e aquele chocolate, e prometeram que não iriam mais fazer isso. E então Daniel orou com eles, dizendo para que o Senhor Jesus viesse fazer morada e que o coração deles pudesse ser a casa do Senhor, onde o Espírito de Deus habita. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Daniel orou com os meninos e agradeceu a Deus pela amizade, porque também a Bíblia nos diz que o Senhor deu a vida pelos seus amigos. E essa vida é mostrar o caminho, a verdade e a vida que é o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, nos chamando de amigos, entregou a sua própria vida para cada um de nós, para que assim nós possamos desfrutar aqui na terra dessa vida que Ele tem para cada um de nós lá no céu. Que você possa, assim como Daniel, também estar sonhando com essa vida eterna que o Senhor preparou para todos aqueles que amam a sua vinda, que aguardam a sua volta. Sonhar com o céu, com aquilo que nunca penetrou no coração do homem, nem pensamento humano, o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Que nós possamos a cada dia louvar o Senhor. Deus te abençoe. Até a próxima história!